que assistimos nas últimas 24 horas é um sinal bastante claro do ponto em que se encontra o Governo e o Primeiro-Ministro em relação a este caso. Hoje de manhã, o Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares admitiu a existência de, cito, irregularidades na situação que envolve o património do Primeiro-Ministro e da empresa que se situa na sua própria casa. Em qualquer democracia europeia, em qualquer uma, isto teria levado hoje o Primeiro-Ministro à sua demissão. Assumindo uma irregularidade na transmissão de uma empresa que pertence e a ocultação de património atrás de clientes que não conhecemos e de uma transmissão de cotas que não foi válida. O Ministro dos Assuntos Parlamentares, cito, admitiu a possível existência de irregularidades por parte do Primeiro-Ministro nessa matéria. Ontem, o Conselheiro de Estado, António Lobo Xavier, deixou claro também que esta empresa traduz negócios que um Primeiro-Ministro não pode ter. Trata-se, efetivamente, de uma das pessoas próximas do Primeiro-Ministro e que deixou claro que a transmissão de cotas era ilegal, que não poderia acontecer e que, efetivamente, estaríamos perante um objeto de negócios que um Primeiro-Ministro não poderia ter no exercício das suas funções. Ainda hoje, também, apenas para deixar uma nota na lista que pode continuar, o antigo Ministro da Justiça do PSD, Fernando Negrão, falou de factos e não de indícios em relação a Luís Montenegro e de um potencial conflito de interesses que não foi ainda esclarecido. Estes três factos, a juntar a outros e a intervenções de outros, quer da sociedade civil, quer da sociedade política, durante o dia de hoje, mostram o erro que tem sido a persistente ocultação de informação por parte do Primeiro-Ministro em relação a esta matéria, mas, ao mesmo tempo, a incapacidade de prestar esclarecimentos públicos, mesmo a 24 horas de discussão no Parlamento de uma moção de censura que vai debater e que foi obrigada a ser colocada na agenda parlamentar, precisamente pela ausência de esclarecimentos do Primeiro-Ministro. Esta moção de censura, que amanhã será discutida no Parlamento, apenas existe e apenas se verifica por um facto: pela persistente, pela obsessiva, pela incompreensível postura do Primeiro-Ministro em não dar esclarecimentos sobre o que qualquer governante tem que dar. O seu património, os seus conflitos de interesses, a sua forma de relação com o dinheiro e com o património. Só nas últimas 24 horas ficámos a saber mais coisas que não sabíamos antes, e nenhuma delas pela boca do próprio Primeiro-Ministro. Por exemplo, a existência de terrenos em território que é património natural. A existência de terrenos rústicos em zonas salvaguardadas de natureza ambiental. Em Bragança, ou noutras zonas do país, mostram como o Primeiro-Ministro e a sua empresa beneficiariam da lei dos solos caso esta chegasse ao seu termo, aprovada nos termos em que foi proposta pelo Governo. É um caso evidente de conflito de interesses. A existência de uma série de terrenos em zona de parque natural ou de parqueamento natural deve levar, como disse ontem, as autoridades a uma investigação aprofundada, do ponto de vista judicial, a potenciais riscos de corrupção e de conflito de interesses no Primeiro-Ministro de Portugal. A existência também hoje divulgada por um órgão de comunicação social de um nível de faturação absolutamente anormal face aos gastos laborais deve levar também a Justiça, nas suas várias vertentes, a questionar-se sobre a existência de uma situação que, evidentemente, coloca em causa a integridade do Primeiro-Ministro de Portugal. A alteração do objeto societário, conforme foi ontem veiculado por vários elementos, alguns deles próximos do Primeiro-Ministro, já depois de ser Primeiro-Ministro, pode revelar uma de duas coisas: uma enorme imprudência ou então uma crassa ilegalidade e falta de integridade. Em qualquer dos casos, o Parlamento tem que chamar o Governo e o Primeiro-Ministro à responsabilidade.
porquanto não pode ser aceitável que, em caso algum, uma empresa que ainda tem o Primeiro-Ministro como titular, dada a nulidade da sua transmissão de cotas, possa permitir-se a receber dinheiro de entidades ou que recebem dinheiro público, ou com o qual poderão vir a ter negócios públicos, ou que podem ter elas próprias áreas de negócio que se cruzem com o interesse público. É por isso que um Primeiro-Ministro tem que exercer funções em exclusividade e não pode estar a receber fundos ou rendimentos de qualquer outra fonte. Ora, se o Primeiro-Ministro é titular de uma determinada sociedade, com sede em casa dele, que fatura, como faturou em 2024, ainda não sabemos exatamente o quê e de quem, significa que o Primeiro-Ministro esteve a receber rendimentos de entidades, sejam elas quais forem, que estão no país que ele governa. E isto representa um enorme conflito de interesses. A alteração do objeto depois de se tornar Primeiro-Ministro levanta as maiores suspeitas, que esperemos que o Primeiro-Ministro possa esclarecer. Mas não só. Hoje ficámos a saber também que alguns dos serviços que a empresa prestou são serviços que só podiam, daquela quantidade de sócios que conhecemos, ser prestados pelo próprio Luís Montenegro, porquanto é o único com formação na área para o fazer. Quer na área dos recursos humanos, quer na área da proteção de dados, quer eventualmente na área do aconselhamento jurídico. Nem a mulher, nem os filhos de Luís Montenegro têm qualquer formação jurídica ou têm qualquer formação na área em que esta empresa deu consultoria. Isto só pode significar uma coisa: que quem deu consultoria foi o próprio Primeiro-Ministro ou o então líder do PSD. Esta situação, conforme foi apontado por vários elementos, repito, inclusive elementos próximos do Primeiro-Ministro e alguns deles conselheiros de Estado, deve exigir uma resposta rápida do chefe do Governo, para evitar que se adensem dúvidas sobre a sua integridade. Esta moção de censura não é uma moção só política, no sentido político do termo, ou até no sentido em que foram as moções apresentadas, no caso do Chega, e também da Iniciativa Liberal, ao Governo de António Costa, na última legislatura. Este é um caso de dúvida de integridade da pessoa do Primeiro-Ministro. Este é um caso de dúvida da integridade e da ética de quem está a exercer estas funções. E por isso só é aceitável debater uma moção de censura no Parlamento se o Primeiro-Ministro se comprometer, até ao início do debate da moção de censura, a enviar a este Parlamento todos os documentos necessários para que possamos ter uma discussão aprofundada sobre o tema. Quais são esses documentos necessários? São a alteração do objeto desta sociedade do qual é titular. São os clientes e a sua relação com o Estado ou com entidades públicas. É o nível de faturação da empresa e o volume de negócios que teve ao longo dos últimos anos, um dos quais já era Primeiro-Ministro de Portugal. Quem pagou esta empresa, que valores e que montantes? Só com estes dados, um debate sobre esta matéria pode ser esclarecedor. Tanto faz ou tanto fará o PSD, o CDS ou os seus habituais aliados virem com atirar para os outros ou virem com levantamentos de poeira sobre o que se passa. O país sabe o que se passa e exige esclarecimentos. Esta moção poderia ter sido evitada e esta moção poderá ser retirada. Tão simplesmente quanto o Primeiro-Ministro deu os esclarecimentos que o país exige sobre esta matéria. Esta moção de censura é diferente das outras, porque precisamente não toca na questão aprofundadamente do exercício das funções do Governo enquanto Governo ou entidade política, mas na forma ou nas suspeitas que recaem sobre o Primeiro-Ministro de Portugal no exercício das suas funções. Todos estes factos são públicos. Quer a Justiça, quer as entidades públicas, como as entidades parlamentares, podem e devem fazer a sua investigação. Mas o que o Parlamento debaterá amanhã, muito mais do que uma moção de censura, é a resolução de questões que um Primeiro-Ministro evitou ou procurou ocultar ao não dar informação que era básica e que todo o Parlamento e todo o país exigiam. Por isso, eu ouvi com alguma estupefação outros líderes de grupos parlamentares e de outros partidos dizerem que sim, concordam com o pedido de exigências e com o pedido de esclarecimentos, mas não acompanharão esta moção de censura e que deixarão para depois um juízo sobre isso. Por isso acompanhámos e vimos com alguma estupefação elementos da sociedade civil, alguns deles do PSD e outros com funções de relevo no Estado, dizerem que de facto se exigem esclarecimentos e se exige resposta a estas perguntas,
mas que uma moção de censura não é o elemento para o fazer. Deixo então a pergunta: qual seria? Qual seria o elemento para fazer o Primeiro-Ministro responder? Se aos jornalistas não respondeu, se às questões do Parlamento e dos líderes da oposição não respondeu, e se escondeu numa viagem que está a fazer ao Brasil para não responder absolutamente nada sobre esta questão. Gostava de apelar a que até às 15 horas da manhã, data de início do debate desta moção de censura, o Primeiro-Ministro fizesse chegar a esta casa todos os documentos relativos a esta sociedade que tem e a esta sociedade relativa ao seu círculo familiar. Repito, esta moção de censura não é, sobretudo, sobre a forma política de exercício do Governo. É sobre a forma pessoal do exercício do Governo por Luís Montenegro e sobre as suspeitas de falta de integridade que sobre ele recaem neste momento. Caso o Primeiro-Ministro entregue estes elementos que solicitei e que sejam esclarecedores, o Chega, evidentemente, como disse desde o início, está disponível para retirar esta moção de censura. Para isso, o Primeiro-Ministro tem que dar os esclarecimentos necessários e evidentes a uma situação como esta. A garantia de que nenhum negócio foi feito enquanto já era Primeiro-Ministro de Portugal, a explicitação e a evidenciação de quem foram os clientes desta empresa e a quem pagou ou recebeu honorários ou fundos enquanto chefe do Governo, titular de uma sociedade com sede em sua casa, porque é que fez uma alteração do objeto a esta sociedade quando já era Primeiro-Ministro de Portugal e que relação, eventual ou abstrata, tem esta sociedade ou os terrenos rústicos de que é proprietário com a situação de Hernani Dias, também ele numa situação de clara incompatibilidade no distrito de Bragança. Finalmente, a existência de mais de 40 terrenos rústicos situados em zona de parque natural levanta mais uma vez suspeitas vorazes sobre a eventual valorização que estes terrenos teriam na aprovação da Lei dos Solos. O Primeiro-Ministro tem uma forma simples de responder a isto: enviar para o Parlamento documentos e um esclarecimento. Caso isso seja feito e esse esclarecimento seja clarificador, não há motivos para a censura. Caso este esclarecimento não seja feito e o Primeiro-Ministro opte pelo que tem feito, apesar de todas as notícias, apesar de todas as suspeitas, de se esconder ou dizer que fará um debate na sexta-feira em que o Parlamento não tem os documentos necessários para o confronto e para o escrutínio, então esta moção de censura avançará mesmo e será discutida amanhã às 15 horas. Não, nós... Infelizmente, nós pedimos todos os documentos logo no dia a seguir a que esta notícia fosse conhecida no Jornal do Correio da Manhã. Pedimos estes documentos e o Primeiro-Ministro optou por não os dar. Pedimos esclarecimentos e o Primeiro-Ministro optou por não os facultar. Porém, ao dia em que saiu esta notícia, nós não sabíamos ainda coisas importantes. Não sabíamos uma faturação de quase 1 milhão de euros para aquilo que era uma pequena empresa de âmbito familiar e de gestão de herança. Ponto 1. Não sabíamos que a maior parte destes terrenos estavam em parque natural. Estes terrenos rústicos estavam em zona parqueada e em zona natural. Ponto 2. Não sabíamos, 3 também, e penso que relativamente importante, que tinha havido uma transmissão de cotas que era nula para aquela pessoa com quem está em comunhão de adquiridos. Isto significa que o Primeiro-Ministro, conforme foi dito ontem, eu estou a referir-me àquilo que foi dito até pessoas próximas do Primeiro-Ministro, que o Primeiro-Ministro podia ter morto a questão, respondido às questões, optou por não o fazer. Hoje, isto não são só questões. Hoje são suspeitas fundadas sobre o comportamento do Primeiro-Ministro e sobre o património do Primeiro-Ministro. E isto exige que o Parlamento tenha esses elementos para poder confrontar aquele que depende do Parlamento para continuar a exercer funções, que é o Primeiro-Ministro de Portugal. Por isso, nós exigimos desde o primeiro momento todos os elementos que houvesse sobre isto. Hoje já não exigimos apenas isso. Estamos a pedir coisas concretas, a suspeitas concretas, que entretanto, e bem, foram escrutinadas sobre esta matéria. Se isso for clarificador, eu acho que o Primeiro-Ministro podia poupar o país ao espetáculo que vai assistir amanhã aqui no Parlamento. E poupava de uma forma simples. É dizendo: o meu património é este, a sociedade é esta, eu fiz isto por esta razão, o dinheiro que aqui entrou foi este, os meus clientes são estes. É como diz o povo: quem não deve, não teme. Porquê que o Primeiro-Ministro não diz quem são os clientes da empresa?
Porquê é que o Primeiro-Ministro não diz de onde é que veio o dinheiro que entrou na empresa? Como é que hoje um Ministro pode assumir irregularidades do Primeiro-Ministro sem que um Primeiro-Ministro venha imediatamente dizer que isto não é verdade? E ou demite o Ministro ou se demite ele próprio. Poderá haver em casos muito raros, o que a lei prevê, mas então isso podia ser dito pelo Primeiro-Ministro. Olha, tive um dos negócios que houve, foi com uma entidade pública protegida por sigilo. Muito bem, então faríamos uma comissão à porta fechada para saber qual foi. O que não pode acontecer é um Primeiro-Ministro dizer assim, olha, foi, por isso não vou dizer nada. E pode ser com uma entidade com quem nós lidamos todos os dias. Quer dizer, nós tivemos uma situação em que um secretário de Estado é nomeado para a função depois de ter dado centenas de milhares de ajustes diretos ao escritório do Primeiro-Ministro. É como eu disse ontem, isto não é inventado. Isto em qualquer país democrático do mundo levaria imediatamente o Primeiro-Ministro a retirar consequências na sua conduta. E, portanto, isto era sobre um secretário de Estado. Agora é sobre ele próprio. Agora é sobre ele próprio. A possibilidade de ter uma empresa na sua casa com um objeto que colide com o negócio público e com a competência pública e com níveis de faturação que todos, até eu ouvi o Presidente, e pessoas absolutamente distantes do Chega, como o Vice-Presidente da Frente Cívica, o João Paulo Batalha, ontem ouvi também em vários canais de televisão, o Lobo Xavier, o Rogério Alves. Quer dizer, neste momento a sociedade civil pede esclarecimentos. Se o Primeiro-Ministro acha que está acima disso e não tem que dar esclarecimentos a ninguém, então tem que ser o Parlamento a obrigar-lhe a esses esclarecimentos. É isto que me parece grave. Isso poderia acontecer, que disse, em teoria, mas então o Primeiro-Ministro tinha que o dizer. Olha, num determinado ponto foram 700 mil euros de uma entidade que eu não posso revelar, porque está protegida por sigilo de Estado. Imagine. Agora a probabilidade disso ser mesmo assim é de 0,0000000. Vamos à primeira questão. É a moção de censura a figura ideal para este tipo de situação? Não. Não é a figura ideal para este tipo de situação, só o é porque o Primeiro-Ministro insiste em não dar explicações. E é a única forma que pode obrigar o Primeiro-Ministro a vir ao Parlamento responder numa situação tão grave como esta. Tudo isto podia ter sido evitado se o Primeiro-Ministro respondesse ao básico e àquilo que é uma situação suspeita, clara, não é abstrata sequer, é concreta, com questões jurídicas concretas sobre a sua situação. O Primeiro-Ministro optou por não o fazer. Portanto, o único instrumento que o Parlamento dispõe, uma vez que não pode chamar o Primeiro-Ministro a comissões, excepto se for uma comissão de inquérito e tem direito a responder por escrito, é a moção de censura, que obriga o Governo a vir a esclarecer. Tanto que o Governo percebeu isso, que o Primeiro-Ministro fugiu às vossas perguntas, mas foi à rede social dizer que vai responder aqui no Parlamento. É evidente que um debate alargado no Parlamento é mais fácil do que o escrutínio documento a documento. Toda a gente compreende isso, quem está em casa também compreende e vocês também compreendem. Porque uma coisa é, em geral, num debate plenário, durante o tempo que tem, dizer que isto é falso, isto é falso, isto é falso, isto é invenções, etc. Ponto 1. Ponto 2 é documento a documento e dizer explique lá isto e explique lá isto. Portanto, não é o sítio ideal, não há outro. E o Parlamento só faz isto porque o Primeiro-Ministro insiste em esconder-se e em não dar as explicações que precisa. Eu acho que tudo isto era evitável e tudo isto pode ser evitado se o Primeiro-Ministro, até ao início do debate, o regimento prevê que a moção até possa ser retirada já durante o debate, caso haja esclarecimentos clarificadores por parte do Governo. Agora, era desnecessário que o Governo fizesse mesmo em cima da hora, ou já durante o debate. Tem de haver debate. É evidente que se não houver tempo para consultar os documentos, se não houver tempo para ver nada, e se o Governo nos enviar agora 1000 páginas, amanhã às 2h59, fica difícil de avaliar. Mesmo assim faremos esse esforço e poremos todas as equipas que temos a fazer isso. Agora, o que eu não compreendo é porque é que o Governo não faculta documentos que estão em entidades públicas, porque as finanças têm estes documentos, porque outras entidades públicas têm estes documentos. Portanto, o Primeiro-Ministro, terá que ter submetido estes documentos nas contas da empresa, à autoridade tributária, às câmaras municipais, etc. O Primeiro-Ministro já teve o problema que teve em relação ao IMI da sua casa e em relação ao pagamento de impostos sobre a sua casa, e sabemos agora que tem uma empresa situada na sua própria casa, onde teve um IMI favorecido
pela autoridade tributária. Estes documentos estão na posse do Primeiro-Ministro, ele pode facultá-los e não há razão nenhuma para estar à espera de mais não sei quantas horas para os facultar ao Parlamento. Pode. Se houver um esclarecimento. Mas, ouça, tem que ser um esclarecimento com documentos, não é com conversa. Tem que ser um esclarecimento com documentos. Quer dizer, porque o Primeiro-Ministro dizer assim, olha, eu não fiz nenhum negócio com a entidade pública. Muito bem. Então quais foram as entidades com quem fez negócios? Eu compreendo a questão, mas eu acho que era muito mais evitável se o Primeiro-Ministro nos facultasse esses documentos já. E evitasse a suspeita durante meses em quem está no exercício de funções que tem que estar acima da suspeita. Deu aí um dado importante. O Primeiro-Ministro diz que não teve nenhum negócio com a entidade pública. Mas teve algum negócio com alguma entidade que recebeu dinheiro público? Teve algum negócio com alguma entidade que recebeu direto ou indiretamente participações de fundos públicos? Ou recebeu o PRR? Ou recebeu fundos comunitários? Isto tem que ser esclarecido. Porque, evidentemente, quem está à frente do negócio público não pode estar a ter negócios com entidades que, direta ou indiretamente, acabam por beneficiar de fundos públicos. E isto é uma questão evidente, nem é sequer uma grande questão teorética, isto é mesmo uma evidência, que o Primeiro-Ministro sabe, e por isso é que os seus próximos já estão a dizer que isto já devia ter sido esclarecido. E que é evidente que há aqui uma questão e que há aqui suspeitas, e que há aqui alguma coisa grave. Pode, em teoria, haver alguma coisa grave. Portanto, sim, o Chega está disponível para retirar esta moção, caso o Primeiro-Ministro, com documentos, porque eu não estou a pedir, o Chega não está a pedir nenhum documento que o Primeiro-Ministro não possa ter, que são documentos que as entidades públicas têm. Não, isto são documentos que o próprio Primeiro-Ministro tem que ter facultado às entidades públicas, às finanças, ao Tribunal de Contas, à entidade da transparência, às câmaras municipais. Portanto, se facultou a esses, porque é que não facultou ao Parlamento? Que está a questionar. Neste momento o Parlamento tem dúvidas da integridade do Primeiro-Ministro. E, portanto, o que o Primeiro-Ministro tem funções, tem que fazer, meus senhores, não há aqui dúvida nenhuma para ter. Estão aqui os negócios, está aqui o dinheiro entre aspas, está aqui as formas de financiamento, está aqui a relação de clientes, foi isto que aconteceu. Por exemplo, ontem, deixa-me só dizer isto, ontem, penso que foi também o Conselheiro de Estado, Lobo Xavier, que questionou o porquê de uma alteração a uma sociedade, ao objeto de uma sociedade, quando já se é Primeiro-Ministro. O porquê? Se não havia negócio nenhum, porquê alterar o objeto da sociedade? Esta é uma questão que qualquer pessoa compreende. E, portanto, o Primeiro-Ministro é que pode vir esclarecer, olha, era uma vontade do outro sócio. Ou era uma vontade, ou era uma coisa que eu já queria fazer antes. Agora, não nos podem vir dizer que era uma pequena unidade familiar para revitalização turística que fatura 715 mil euros em 2 anos. Quer dizer, isso é que não é razoável de se dizer, não é? É como disse, eu vejo difícil porque, repare, a não ser que o Primeiro-Ministro venha com uma lista exaustiva de resposta, eu vejo difícil que o Primeiro-Ministro diga, no tempo que tem previsto, oralmente, quem foram os clientes, quais foram as formas de financiamento, quando é que fez a alteração, porque é que fez esta alteração de sociedade e como é que ela foi feita, o tipo de terrenos que tem nos parques naturais. Portanto, eu tenho dúvidas que consiga fazer este esclarecimento. Agora, se vier e trouxer os documentos, eu uma vez assisti a uma conferência do Primeiro-Ministro sobre aquela questão da casa. E o Primeiro-Ministro vinha com um dossiê na mão. Um dossiê. Disse assim, está aqui tudo, os documentos todos. E depois disse, então pode mostrar os documentos. Não vou mostrar, vou levar para casa. Quer dizer, também cheguei a ver o Vale Azevedo num debate com a folha do IRS. E depois perguntar, pode mostrar? Não, vou levar para casa. Quer dizer, isto não é assim. Ou mostra documentos, ou não estou a comparar o Primeiro-Ministro ao Vale Azevedo. Estou a dizer que não vale de nada vir aqui com papéis e dizer assim, eu tenho aqui tudo, vou-vos mostrar. Então pode-nos mostrar? Não, vou levar. Se quiser vir ao Parlamento a um debate sério, tem que nos trazer os documentos. E acho que o Parlamento exige e merece essa análise documental. Se isso for feito, sem documentos clarificadores, vai haver a moção de censura. E acho sinceramente que não vai ser agradável para o país. Eu acho que sim, mas eu preferia isso. Os políticos também erram. E há momentos na vida que nós temos que assumir que erramos. Os políticos também erram. E, portanto, haver aqui... Uma coisa é haver corrupção e o Primeiro-Ministro ter beneficiado ilicitamente de alguma coisa. Se isso não aconteceu,
Eu quero acreditar que não aconteceu. O Primeiro-Ministro pode dizer, eu errei. Houve aqui um negócio jurídico em que eu estive mal, não fiz o que devia ter feito, vou fechar a empresa, por exemplo. Vou fechar a empresa e vou declarar todos os clientes que houve aqui para se verificar se houve alguma incompatibilidade. Nós já tivemos isso noutros casos no Parlamento, já tivemos noutros casos do Governo, o mundo não acaba amanhã por causa disso, e acho que era transparente para com as pessoas, e acho que era de integridade para com os portugueses. Dizer, enganei-me, errei, fiz mal. Os políticos também erram e às vezes os erros têm consequências. Andar a esconder-se para depois vir assumir que foi um erro, ou aquilo que ele chamou com Hernani Dias uma imprudência, é que acho que mostra alguma cobardia política e que poderá no futuro ter consequências muito piores do que uma assunção de erro imediata, que é, enfim, cometi um erro e agora vou resolvê-lo da melhor forma que houver, porque repito, inclusive eu próprio, e acho que todos, jornalistas, políticos, deputados, podemos cometer erros no exercício de funções e podemos às vezes cometer erros que nos saem mais caros do que outros.